Agora a gente vai conversar aqui com o doutor Alexandre Cataoca, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente vai falar sobre como você tem que se preparar para fazer alguma determinada cirurgia plástica. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia. Ai, você viu que linda a foto? Lindo, lindo. Nossa, lindo. eu fiquei toda desconcertada. É que é de uma mesmo, vida, né, que vem, traz uma paz, traz uma alegria, deixa todo mundo contente, é inevitável. Bom, vamos falar dessa pauta hoje que é também muito interessante. Além de, a gente sabe que tem que fazer os exames de rotina sempre, mas cada caso é um caso. Tem pessoas que necessitam de exames um pouco mais apurados, detalhados, específicos para determinada cirurgia, não é isso, doutor Alexandre? Exatamente. Então, a gente tem uma cronologia, né, da pessoa que já pensa em fazer uma cirurgia plástica. Já, primeiro de tudo, procurar um médico que seja cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É muito fácil encontrar. Entra no site da Sociedade, cirurgiaplástica.org.br. Você vai, primeira coisa, veja se esse médico é realmente cirurgião plástico. Primeiro, veja se é médico, né? Porque a gente está tendo vários casos aí que nem médicos são. E além de não serem médicos, acaba entrando naquela questão do valor. As pessoas se preocupam com o valor. Ai, não, quero que seja em conta. Não é bem por aí. Barato, realmente sai caro. Sai muito. Você pode tirar a própria vida aí, né? Com uma questão de economia. Para as pessoas que são fumantes, tem uma atenção maior? Sim, tem uma atenção maior. Por isso que é importante a avaliação do seu médico, porque vai depender muito da cirurgia que será feita, né? Então, se é uma cirurgia de um porte pequeno, o médico vai pedir um tempo para parar de fumar, um tempo antes e um tempo depois. Porte maior, esse tempo aumenta. Então, muito importante ter a avaliação, sim, do médico, do cirurgião plástico e até mesmo do anestesista, para ver se essa pessoa pode ou não fazer, porque o risco aumenta bastante. Esse tempo que você fala, tem como só passar para a gente? Uma média, generalizar só. 2 meses antes, 3 meses após a cirurgia. Nossa, então a pessoa precisa querer muito. Sim, e mesmo assim, não é a mesma coisa que uma pessoa que não fuma, tá? A cicatrização não é a mesma, porque isso vai depender muito do tempo da agressão do cigarro. Então, isso é uma coisa muito importante que tem que deixar salientado. E não é reduzir, é parar totalmente. É parar. Esse negócio que vem o paciente fala, doutor, eu vou reduzir, então eu fumo um maço, 20 cigarros por dia, vou reduzir para 10. Na verdade, tem que parar. Tá? E além dos exames de rotina, além do fumante, tem que parar antes e também depois, no pós-operatório, uma boa conversa com o paciente esclarece demais, deixa a pessoa num estado psicológico mais firme para poder passar por isso. Uma coisa que eu sempre falo para todos os pacientes, tenha segurança no seu médico. Vá operar com aquele médico que te passa segurança. Se você ficou mais ou menos, procure outro profissional, veja uma outra opinião. Tem tantos bons. Tem vários profissionais bons. Mantendo essa regra de procurar o profissional, eu acho que é muito importante isso. Sim, não, claro. No caso da prótese de mama, quais são os exames além de rotina que é pedido? Bom, os exames da prótese de mama são basicamente exames de sangue, né? Alguns médicos pedem raio-x de tórax, eletrocardiograma e ultrassom das mamas e mamografia. Isso vai depender muito de caso para caso, né? Se a pessoa já tem um histórico familiar positivo para um câncer de mama, esse rastreamento vai ter que ser muito mais detalhado. Tá, e a lipoaspiração também é o exame de os rotina? Exames de rotina básicos, geralmente é pedido também um ultrassom de parede abdominal, mas também, vamos examinar de caso para caso. Muitas vezes a paciente já tem um outro problema de saúde, que aí outras especialidades têm que entrar para ver se a pessoa pode ou não operar. E aquele exame de coagulação também tem? Sim, o coagulograma ele é feito pelo sangue, né? O exame de coagulação, muito importante para saber se a pessoa não tem algum distúrbio de sangramento, tudo durante a cirurgia, isso daí é muito importante. Agora, falando em preparo, a gente sempre fala aqui no Você Bonita sobre alimentação. Sim. Que é muito bom, faz bem para a saúde e também faz bem para um pré. Sim, no pré-operatório é muito importante. Então, a alimentação, a gente sempre orienta, né? Na verdade, a alimentação você tem que vir durante a vida comendo bem, né? Você é o que você come, realmente. Então, antes da cirurgia, também muito importante, a pessoa fazer uma dieta, ir para a cirurgia. Muita gente fala, eu vou fazer uma lipo, eu vou engordar, para você tirar mais gordura. É uma grande besteira. Na verdade, o importante é você estar sequinha, porque vai tirar só a gordura, não vai tirar o inchaço. Tá. E agora a exposição excessiva do sol, que eu estava lendo muito sobre isso também, e dizem que não é recomendado, isso é verdade? Na verdade, assim, antes da cirurgia, a gente não tem muito essa limitação, a falar, não isso vai... não pode, isso não, enfim. Depois da cirurgia, sim. Aí vai depender muito da cirurgia. Geralmente, num período de 3 a 6 meses, não é legal a exposição solar.
tá? Pós-cirúrgico. 3 a 6 meses? 3 a 6 meses, sim. Nossa, é muita coisa. Bastante. Bastante porque a cicatrização, ela é um contínuo. Ela vai até 18 meses. Então, se nesse período próximo da cirurgia a pessoa se expõe ao sol, vai ter problema na cicatrização, sim. E antes da pessoa também passar por esse procedimento cirúrgico, alguns pacientes acabam deixando de falar qual tipo de medicamento que toma. Isso pode complicar completamente na hora da cirurgia. Eu até trouxe aqui uma medicação que é a arnica. A arnica é um remédio homeopático, né, que é fitoterápico, né? Aí as pessoas falam, remedinho natural, né? Remedinho natural que aí o pessoal fala, não vai fazer mal, não é bem assim, tá? Alguns médicos até recomendam, por isso que tem que seguir a orientação do médico. Outros realmente abominam o uso dessa substância, porque ele é um anti-inflamatório natural. Como sendo um anti-inflamatório natural, ele entra na cascata de coagulação, então entra na coagulação sanguínea. Quando o médico abre, o que acontece? Para cauterizar o sangue, para parar o sangramento, é muito mais difícil. Então, e outros remédios, que nem ginkgo biloba, que o pessoal toma para melhorar a circulação, é uma outra medicação que tem que avisar o médico. Você está fazendo uso, não interessa se é fitoterápico ou não, a ação dele é muito forte e pode dar problema durante a cirurgia. Então isso é importantíssimo. A primeira coisa, fale com o seu médico. Tem que ser muito honesto na hora, fala tudo, não deixar passar uma vírgula para correr tudo bem. Uma outra coisa também que a gente vê até com uma certa frequência, pacientes que usam algum tipo de droga, tá? E na consulta omite isso. Aí vai para a cirurgia e durante a cirurgia a gente vê algumas alterações que não são compatíveis com uma pessoa que não faz uso. Tem que falar. Por mais que seja uma coisa íntima, tem que falar para o médico. E para as pessoas hipertensas, o que é feito? Sim, é feito todo um preparo antes para ver se esse paciente está com a pressão regularizada. Geralmente a gente pede uma avaliação para o cardiologista ou o nefrologista que faz o acompanhamento desse paciente. Estando estabilizado e o médico, o cardiologista ou o nefrologista dando a avaliação, não há problema algum. Eu quero até voltar a falar do assunto da informação na hora de ter uma boa conversa, que eu acho que essa é a parte fundamental, porque às vezes aí você faz a cirurgia, aí acontece toda aquela loucura, aí você vê uma cicatriz que fica um pouco maior, você nem perguntou como que a cicatriz fica e acaba culpando o médico. Exatamente. Então tudo isso tem que ser muito bem esclarecido. Você pegou num ponto que é muito importante, porque cicatrização depende mais do paciente do que do médico, tá? Por quê? Cicatrização, vamos supor que teve um queloide. O queloide dificilmente foi causado pelo médico. Isso é um defeito da cicatrização do próprio paciente. Então, pacientes negros, orientais, são pacientes que têm um risco muito maior de ter queloide, cicatriz hipertrófica, uma cicatrização que não é legal. E muitas vezes é isso. Parece, olha, esse médico foi muito ruim, mas na verdade não. A cicatriz da pessoa que não é boa. E é muito complicado. Muito. Que aí depois você precisa fazer um outro processo, até acaba virando um psicólogo do Exatamente. paciente. Mas por isso que é importante a avaliação pré-operatória. Falar tudo isso. O paciente tem que saber que qualquer cirurgia, seja ela qual for, vai ter algum tipo de cicatriz. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Não tem como fugir, impossível. E para as cirurgias plásticas que são feitas no rosto, qual é o procedimento além dos exames de rotina? Bom, basicamente é a mesma coisa. Procura o seu médico, o médico vai ver da necessidade mesmo de estar fazendo esse procedimento, né? Explicar que o procedimento, principalmente na face, é um procedimento que é um pouquinho mais delicado. Por quê? Todo mundo vai ver. Então, olho, então blefaroplastia, cirurgias da face mesmo, a ritidoplastia que puxa, vai ter cicatriz na face. Não tem como não ter. Tá? Então, a pessoa tem que estar bem ciente disso e pesar muito bem os prós e contras. Se vale a pena mesmo, se é isso que ela quer mesmo, quer fazer essa cirurgia, vai ter uma cicatriz. Isso eu acredito que não seja uma decisão para se tomar sozinho, né? De jeito É legal nenhum. Conversar com os amigos, com os familiares, para ter um apoio, porque tem casos seríssimos de pessoas que acabam fazendo ou colocando prótese, enfim, nos seios e acaba caindo para uma depressão profunda porque sente algo estranho no corpo, fala, não era bem isso que eu queria, mas depois que já fez todo o procedimento, é muito complicado de tirar, mas vai muito dessa segurança e dessa decisão. Porque cirurgia é uma coisa séria, tá? Banalizaram um pouco a cirurgia plástica, parecendo que, faz o procedimento, vai embora, é só uma cirurgiazinha. Não é uma cirurgia. Cirurgia tem risco, seja ela qual for. Todas têm risco. Seja ela qual for. Se você vai no dentista, toma anestesia local, você está correndo um risco anestésico. Então,
tem que estar bem claro que cirurgia não é brincadeira, cirurgia tem que ser responsável. Sim, não, e a gente sabe que precisa mesmo, a gente não pode deixar para lá qualquer tipo de informação e fazer a torta e direito e falar, não, eu vou fazer isso e pronto, e tá bom. Não é porque a minha amiga fez e isso, colocou tanto, eu quero também. Não, você tem que ter as suas indicações. Isso, e todas essas indicações a gente tem tudo ali na mão, sim, com muita facilidade, só não procura quem não quer. Sim. Mas é aquilo que você falou também, muitas vezes a pessoa vai procurar o preço, vai procurar a facilidade, exatamente, e não é assim, né? A pessoa tem que estar bem certa daquilo que quer fazer com um profissional adequado. Agora, depois que a pessoa fez todos os exames, fez tudo certinho, tá ok, vai fazer a cirurgia, no dia, como que é o preparo? A pessoa não pode ter passado hidratante, então, isso como é? Bem legal o que você está falando. Primeira coisa é o jejum, né? Então a pessoa, dependendo do procedimento, um jejum de 8 até 12 horas. De tá? 8 então, até 12? Para tudo, até para líquido, tudo, tá? Informar o médico que se faz uso de alguma medicação, porque às vezes o médico fala, olha, de manhã toma esse remédio, que é o seu remédio do dia a dia, tá? Evitar esmaltes coloridos no dia da cirurgia, tá? Evitar, Esse nem pensar. nem pensar, nem pensar, evitar brinco, piercing. Por que o esmalte colorido não pode? Porque a gente usa um aparelhinho, que é o oxímetro, e ele pega no dedo. Com esmalte colorido fica mais difícil de pegar. Não é que não pega, mas é mais uma segurança que a gente tira o esmalte. Vai fazer a cirurgia, tira o esmalte. Aí os brincos, também pulseiras. Piercing, pulseira, nada de metal, então Nada. Anel, corrente, nada disso, tá? Seguir a orientação do médico. Às vezes tem médicos que gostam que faça uma higiene um pouquinho diferente no dia da cirurgia, outros não. Então, basicamente, é seguir a orientação do seu médico. Tá, às vezes tem até a questão do sabonete ser específico, exatamente, mais alguns neutro. médicos pedem para que no dia anterior ou no dia da cirurgia faça alguns cuidados específicos. Sim. Mas é interessante isso, que normalmente a mulher, principalmente mulher, a gente é extremamente vaidosa e passa aqueles cremes tão cheirosos e não pode de jeito nenhum. A gente evita pede para evitar que use, tá? Eu ia perguntar para você, quais são os riscos são maiores de quem faz uma lipoaspiração na clínica? Olha, na verdade é o seguinte, clínica, hospital, se a clínica é uma clínica credenciada, que pode fazer cirurgia plástica, não vejo problema algum. Não tem risco maior? Não é isso que vai causar um risco maior. Que tem toda a equipe, já tem todo o equipamento, preparo, então não tem problema nenhum. Exatamente, não. Tá. Não há problema. E qual é a diferença também de uma hidrolipo para lipoaspiração? Na verdade, todos são procedimentos de lipoaspiração. Vai aspirar gordura. Seja ela hidrolipo, mini lipo, lipo... É tudo lipoaspiração. É tudo a mesma coisa. É lipo. Tá, então não existe isso, é mais a técnica, é a cânula mais fininha. Sim, e muitas vezes, hoje não mais, mas antigamente muitos médicos usavam essa hidrolipo para fazer em consultório. Isso daí mudou um pouco. Agora a segurança está um pouquinho maior. Tá certo. Aí depois que a pessoa fez a cirurgia, ficou feliz da vida, tá tudo bem, o processo de recuperação demora um pouquinho, aquilo que você falou. O corpo, para aceitar aquela nova situação, leva quanto tempo para ele se recuperar totalmente? Depende muito do porte cirúrgico, né? Existem cirurgias que demoram aí de 10 até 1 mês e meio, 2 meses para ter uma recuperação adequada, para a pessoa fazer as atividades do dia a dia. Ela pode voltar a fazer as atividades depois? Vamos supor, uma prótese de mama. Depois de quanto Geralmente tempo? de 10 a 15 dias a pessoa já começa a fazer suas atividades. Mas aí é tudo muito com mais cautela, gradativo, exatamente. vai aumentando aos poucos. O importante é ter bom senso, né? Você fez a cirurgia, estou sentindo bem, vai querer fazer de tudo. Não é assim. É aquilo, foi uma agressão ao seu organismo. Então até ele se recuperar, leva um tempo. Até para antes da gente encerrar, eu tenho uma pergunta assim, é prática, toda mulher quer saber disso, sobre as fibroses depois que a pessoa acaba fazendo a lipoaspiração. Pode acontecer. Por que tem mulheres que fica até deformada a barriga, aí ela tem um sonho de ficar sem barriga e acaba ficando com Mas isso é um grande problema, por quê? É o mesmo princípio do queloide, da cicatriz hipertrófica, é uma cicatriz defeituosa lá dentro. É lá dentro? É sim, é na gordura, no meio da gordura lá dentro. Dá para prever isso? Impossível, não dá para saber. A gente usa algumas técnicas que tentam minimizar isso, mas não dá para saber quem vai ter e quem não vai ter. Eu achei que a fibrose era a formação, que o organismo entendeu que aquela gordura tinha sido retirada, falou, eu preciso repor alguma coisa. Exatamente, e cria... é uma cicatriz lá dentro. É uma cicatriz, essa cicatriz pode ser pequenininha, como pode ser grandona. Enorme. E em casos seríssimos de fibrose, o que pode ser feito para solucionar? É um grande problema, porque tem alguns tratamentos estéticos que melhoram muito, tá? Então as drenagens linfáticas, alguns aparelhos, ultrassons melhoram.
porém nunca sai 100%. Impossível sair 100%. Mas uma lipoaspiração, hoje em dia, ainda mais com a ciência toda avançada, as técnicas estão vindo, a gente consegue um resultado praticamente natural ou não? Tem algumas... Olha, falar que é natural não é natural. Porque isso é uma agressão ao organismo, você está tirando uma gordura que estava lá dentro. Isso não é natural, tá? Mas... Porém, são aspectos muito... Existe a possibilidade de deixar mais natural, mais harmônico. Aí depois que a mulher fez tanto, colocou a prótese, aí depois fez a lipoaspiração, tem que fazer bastante drenagem. Sim, a drenagem linfática também vai muito do médico, mas geralmente a gente pede de 10, 15, 20 sessões, tá? Para diminuir inchaço, melhorar a cicatrização, ela ajuda bastante. E o ultrassom também acaba ajudando bastante? Também, tem os casos que tem uma indicação, né? Mas então, voltando a falar da fibrose, não tem muito o que fazer. Não. É um risco que a paciente tem que saber. Por isso saber. Que tem que saber tudo o que pode acontecer na cirurgia, desde uma cicatriz imperfeita para fora, quanto para dentro. A questão da cinta que coloca não só pelo descolamento da pele, mas também dizem que quando pressiona bastante ajuda a não formação da fibrose. Verdade, isso é verdadeiro? Uma prevenção, sim. É uma prevenção. É verdadeiro, mas não sim. garante se vai formar ou não. Ai, puxa vida. Que chato, né? A né? gente acha que é um milagre, assim, claro, mas tem médicos incríveis que acabam fazendo um trabalho maravilhoso. Sim, mas depende muito organismo para organismo. Tá certo. Doutor Alexandre, muito obrigada. Obrigado a você. Esclareceu bastante. Joia. E aí você sabe que as mulheres ficam bem antenadas e os homens hoje andam colocando próteses. Ah, eu acho que eu fiz outra pauta. Aquela outra. A gente pode falar sobre os homens que eles andam colocando no peitoral, também no bíceps, tríceps. Exatamente. Hoje tudo é possível, mas tem que fazer o cuidado, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Do antes e depois para ficar tudo certinho, não ficar com aquela dor de cabeça. Que, já pensou? Você tem aquele sonho todo para ficar bonito e acaba nem ficando. Sim, são os riscos da cirurgia. Que é desagradável. Está bem explicado mesmo. Só para a gente encerrar, uma dica essencial para quem está em casa, antes de fazer uma cirurgia plástica. Procure um profissional adequado. Um médico cirurgião plástico. É isso. www.cirurgiaplastica.org.br. Essa é a maior dica. Maravilha, doutor Alexandre. Muito obrigada. Dá um beijo. Obrigado, viu, Obrigada. Volte sempre. É sempre bom a gente esclarecer, né?